Oi, tudo bem com você? Meu nome é Emily Mingotti, seja muito bem-vindo a esse canal que é o Café com o Espírito Santo. E já para começar, quero dizer que você não chegou aqui por um acaso, mas você chegou por um propósito. Eu creio que esse tempo é um tempo de alinhamento, onde o Senhor deseja nos alinhar com o propósito dele, para onde ele deseja nos levar, né? Então, chega aquele momento em que o Senhor ele precisa ministrar o nosso coração, precisa abrir os nossos olhos para aquilo que está acontecendo e para aquilo que ele deseja que nós realmente venhamos a fazer. Enfim, acredito eu que essa palavra ela vai ministrar algo poderoso em nossos corações, que vai vir ali um alinhamento mesmo dos céus na nossa vida. E a palavra de hoje está no livro de 2 Samuel, capítulo 24, e a gente vai entender um pouquinho mais a fundo essa palavra para a gente conseguir saber realmente o que o Senhor deseja de nós. Então talvez nesse dia, talvez nessa semana, nesse mês que nós estamos, tenha vindo no seu coração: Senhor, esquadrinha o meu coração para ver se há nele algum caminho mau. Então talvez você tenha feito essa oração pedindo para que o Senhor esquadrinhe o seu coração, e essa sua oração veio no momento certeiro, porque é nesse momento que o Senhor deseja trazer um alinhamento na sua vida. Então é necessário que o Senhor abra os nossos olhos, né? A palavra mesmo nos diz que o homem ele vê segundo a aparência, mas o Senhor ele vê o interior, né? Então esse é o momento que o Senhor deseja realmente pegar para analisar o nosso interior, trazer à tona para que a gente veja o caminho que nós estamos seguindo e o caminho que o Senhor deseja que nós venhamos a trilhar, né? Então existe ali um alinhamento e essa palavra eu acredito que vai falar ao seu coração. Bem, no livro de 2 Samuel, capítulo 24, lá no comecinho, nos diz a palavra incitar. A palavra incitar, ela nada mais, nada menos é que um estímulo, sabe? Que a gente considera ali um estímulo, mas que vai para um caminho, digamos que não muito agradável. E Davi, ele foi incitado a fazer um recenseamento. O que era esse recenseamento? Seria ali uma análise, sabe? Da força do seu exército, uma contagem da força militar mesmo do reino dele. Então Davi mandou que houvesse um recenseamento. Mas a palavra também nos é dito, lá no versículo 1 também, que houve uma ira da parte do Senhor mediante a essa ação de Davi. Então o que acontece? O Senhor ele simplesmente se irou contra Davi, porque Davi estava fazendo o recenseamento do povo, ou seja, ele estava fazendo uma contagem para entender a força que o reino dele tinha. Mas aí você talvez se pergunte, tá, mas seria realmente errado fazer esse recenseamento? Será que seria realmente errado fazer uma contagem do povo para ele também conseguir compreender, já que ele é rei, né? Então seria realmente errado ele como rei fazer esse recenseamento para entender um pouco mais sobre o seu reinado, para entender um pouco mais sobre o seu exército? O problema que aconteceu não foi realmente o recenseamento em si, mas o que havia por trás, lá dentro, lá no interior do coração de Davi. Então, a ira do Senhor veio à tona não pela ação, mas pelo que existia dentro da ação de Davi, ou seja, no interior do coração de Davi, aquilo que realmente levava Davi a fazer o recenseamento. O problema então não era o recenseamento, mas era o que levava Davi a desejar fazer um recenseamento. E o desejo de Davi em fazer aquele recenseamento não era realmente para entender sobre a força do exército dele, mas era sim pela falta de confiança que ele não tinha no Senhor. Então a confiança de Davi naquele momento, naquela etapa da vida dele, não estava realmente no Senhor e Salvador, no Rei dos Reis, no Senhor dos Exércitos, mas estava naquele momento no exército próprio que compunha o reinado dele. E no versículo 10 nos é dito o seguinte: depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Aquele momento foi o momento em que, como se uma chave tivesse sido virada, como se uma porta tivesse sido destrancada, e simplesmente Davi entendeu: eu pequei contra o Senhor. Eu pequei porque a minha confiança não estava nele.
A minha confiança estava baseada no poder que eu tenho no sentido de um grande exército, né, junto comigo. E a palavra lá nos diz que o que invadiu Davi foi uma grande tristeza, né? Foi aquele momento de um entendimento mesmo daquilo que ele tinha feito, daquilo que realmente estava dentro do coração dele, no mais profundo. E o Senhor, ele deseja nos dizer que às vezes existem pecados ocultos dentro de nós. Talvez quando nós olhamos ali as nossas ações, a gente não consegue encontrar ali um pecado, encontrar um erro, encontrar uma falha. A gente olha e diante dos nossos olhos, aquilo que nós estamos fazendo não é errado, né? Assim como Davi, o recenseamento era errado, o recenseamento por si próprio não era errado, mas o que estava errado era aquilo que incentivava Davi a fazer aquilo. E o Senhor diz, existem pecados e esses pecados estão ocultos em ações que parecem ser simples. Então, às vezes aquilo que você faz é tão simples e você não vê nada de errado. Mas aí o Senhor diz, mas o que te incentiva a fazer aquilo? Às vezes o pecado ele não está na sua ação, mas está naquilo que é um incentivo dentro de você, para você agir daquela forma. Você consegue compreender? Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. O erro não era o recenseamento, mas era a falta de confiança em Deus. Era a falta de depositar em Deus a confiança. Depositou em homens, não no Senhor e Salvador da vida dele. E da mesma forma, no dia de hoje, talvez nós estamos ali com ações tão comuns, tão simples, tão normais no dia a dia, quando na verdade o erro não está ali exatamente na ação, mas está naquilo que está nos incentivando, aquilo que está nos impulsionando a fazer determinada coisa. Então, muitas das vezes nós costumamos olhar as nossas ações exteriores, quando na verdade o Senhor deseja que nós venhamos também a olhar, a observar as motivações dos nossos corações, as motivações que existem dentro de nós interiormente. Então, não somente a sua ação, mas qual vem sendo a sua motivação para agir de uma determinada maneira? Qual tem sido a motivação para o seu falar? Qual tem sido a motivação para as ações que você tem no seu dia a dia? No dia de hoje, o Senhor ele nos chama para olhar realmente o nosso interno, o nosso interior, onde Ele diz, olhe aquilo que aos seus olhos estão ocultos. Peça e eu abrirei os seus olhos para que você consiga ver a verdade que seria aquilo que realmente, interiormente, verdadeiramente, está te impulsionando para tomar determinadas decisões e, enfim, algumas ações também. No dia de hoje, o Senhor nos chama para analisar as nossas raízes, aquilo que está enraizado em nós. Então, vamos imaginar, por exemplo, uma planta. Você olha ela e ela está mais seca, né? Já não está, às vezes, se é uma planta que ali floresce, ela não está florescendo ou as flores estão morrendo. Então, você vê ali o problema, né? Poxa, a minha planta, ela não tá bem, ela tá morrendo, enfim, por mais que você regue, por mais que você adube, você vê que não existe ali uma melhora realmente. Mas a verdade, o problema não tá concentrado no exterior onde você tá vendo, mas o problema tá lá nas raízes, o problema tá lá na raiz, tá lá no fundamento. Então chega um momento que você olha o externo, mas o problema real tá concentrado na raiz, no interno, onde você não consegue ver. E o Senhor, Ele está nos chamando a não tente apenas não pecar, né? Porque por mais que nós venhamos a tentar, em um momento ou outro a gente vai acabar falhando novamente. Mas o Senhor, Ele diz, olhe as raízes das suas ações, olhe as raízes que são aqueles estímulos que te fazem, que te impulsionam a determinado lugar ou a fazer determinada coisa. E o Senhor nos diz, olhe as raízes daquilo que você vem pecando, daquilo que você vem falhando, daquilo que você vem fazendo que é desagradável a mim e que não sobe até os céus como um aroma agradável. Então, do versículo 1 até mais ou menos o versículo 9, nós vemos ali um homem que está decidido a fazer aquele recenseamento, porque a confiança dele estava nos homens que o serviam, não no Deus que o sustentava.
Mas quando nós chegamos no versículo 10, a partir do 10, nós vemos um homem completamente transformado, onde ele se arrepende, onde a tristeza invade o coração dele, e onde ele realmente tem ciência daquilo que ele fez e que desagradou o coração de Deus. Naquele momento, o rei Davi, ele não estava apenas olhando o problema, mas ele estava olhando as raízes do seu problema. Ele não estava mais apenas pensando a partir do versículo 10, eu fiz um recenseamento, mas ele estava conseguindo analisar. O que desagradou o Senhor foi aonde eu demonstrei, onde eu coloquei o que estava dentro para fora, demonstrando ao Senhor que minha confiança estava até então nos homens e não nele. Então ele se arrepende, ele tem remorso, ele tem tristeza, enfim, ele fica realmente se sentindo abatido pela ação dele, que não condiz com aquilo que ele desejava ser diante do Senhor. Um outro exemplo é quando nós vamos até um médico, até um doutor especialista e nós chegamos com os problemas, Nós mostramos e nós falamos, olha, eu tô sentindo isso, isso, isso. Nós chegamos ali com os problemas externos, com aquilo que é visível e também que nós conseguimos sentir. Mas o doutor ele não passa apenas medicações para que venha acessar aquelas dores, enfim, venha acessar aquilo que nós estamos sentindo, mas ele vai para entender a enfermidade, ele vai tentar entender o porquê que está acontecendo aquilo, o que realmente é o causador. Você consegue entender? Ele não apenas te passa medicações para conter ali durante um tempo as reações adversas que você está sentindo, mas ele vem tentando saber e compreender a raiz daquelas sensações, daquilo que você vem sentindo, ao ponto dele conseguir compreender, é isso que você tem, então vamos tratar pelas raízes, não vamos chegar ali pelas folhas, por aquilo que é visível, mas vamos começar a tratar das raízes, e aí, tratando realmente a raiz do problema, a gente vê que todos aqueles sintomas adversos, eles vão sumindo, porque foi tratado a raiz. E é isso que o Senhor deseja nos trazer no dia de hoje. Ele diz, filha, não tenta apenas podar uma árvore, mas vem ali cuidando da raiz dela. Não vem ali tentando vir apenas por fora, tentando organizar uma coisa ou outra, mas vai diretamente na raiz. E uma coisa muito importante, lá novamente em 2 Samuel, capítulo 24, no verso 3, nos é dito o seguinte. Joabe ele diz o seguinte para Davi, mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Nesse momento, eu creio que Joabe ele não estava apenas perguntando, tá, mas por que você quer fazer um recenseamento? Mas por que você deseja fazer isso? O que existe ali por trás desse anseio, dessa vontade de fazer o recenseamento? Você consegue entender a profundidade dessa frase? Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer um recenseamento? E o Senhor, ele nos diz a mesma coisa. Por que isso está te impulsionando? O que está te impulsionando para você tomar essas atitudes, para você tomar essas ações? Quando nós vemos isso, nós entendemos que houve ali uma liberação na parte espiritual do Senhor para que acontecesse isso com Davi. Porque o Senhor queria provar o coração de Davi. O Senhor queria entender onde que estava depositada a confiança de Davi. Então Davi passa por tudo aquilo para que Davi conseguisse ter os olhos abertos e entendesse realmente. O meu coração não estava firmado no Senhor. A minha confiança não estava depositada em Deus, mas estava depositada nos homens que estão comigo, Então, existem momentos, existem situações que nós passamos, que é uma liberação do Senhor para que o Senhor prove o nosso coração, para que o Senhor venha ali de uma forma detalhada entender o que se passa no nosso coração. Mas tudo isso é para o nosso bem. A palavra mesmo do Senhor nos diz, olha, um pai, ele simplesmente corrige um filho. Por quê? Porque o pai ama o filho, então o pai corrige esse filho a quem ele ama. E da mesma forma, o Senhor, o nosso Deus, ele nos corrige, porque assim como um pai ama o seu filho e corrige, assim o Senhor também faz. Então existem momentos, existem situações que nós passamos pela liberação do Senhor para que o Senhor organize a nossa vida. Sabe quando nós oramos e nós falamos assim, Senhor, retire as coisas de lugar da minha vida, mude o que for necessário ser mudado.
E é isso que o Senhor faz. Então, às vezes nós oramos, fazemos essa oração e quando acontece alguma coisa diferente nós não entendemos. E o Senhor disse: filha, é isso que eu preciso fazer. Eu preciso trazer mudanças na sua vida. Mas para mim trazer essas mudanças, eu preciso que você entenda o porquê delas. E aí é o momento em que os nossos olhos realmente são abertos, os nossos olhos espirituais são abertos para que nós venhamos a entender realmente essa situação, essa área da minha vida não está alinhada. Então o Senhor, Ele vem fazendo um alinhamento, Ele vem abrindo os nossos olhos. E aí que a gente começa a compreender que é necessário que o Senhor abra os nossos olhos. É necessário que o Senhor esquadrinhe o mais profundo do nosso coração. É necessário que o Senhor não faça como nós, mas que o Senhor faça exatamente da maneira perfeita dele, que é analisar o interior, aquilo que está internamente dentro de nós. E aí nós somos moldados, nós somos lapidados. Isso é maravilhoso, porque quando o Senhor Ele nos lapida, quando o Senhor Ele mexe com as nossas estruturas, Ele está nos transformando para que sejamos cada vez mais parecidos com Ele. E nisso nós começamos a caminhar em santidade, quando Ele diz: sede santos como eu sou santo. Então, quando o Senhor vem nos lapidando, quando o Senhor vem nos transformando, é tudo para a glória dEle e também para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Então, faz essa oração. Eu já fiz essa oração, ela é muito poderosa porque o Senhor responde muito rápido. E faz essa oração: Senhor, esquadrinha o meu coração, vê em mim se há algum caminho mau e muda esse caminho. Eu te dou liberdade para entrar dentro do meu coração, para entrar na minha vida, mudar o que for necessário, retirar o que for necessário e permanecer dentro de mim aquilo que é agradável a Ti, de forma que os nossos olhos espirituais sejam realmente abertos e nós vejamos aquilo que é um estímulo que nos estimula a fazer uma determinada ação, mas que esse estímulo não agrada a Deus. Bem, essa é a palavra de hoje. Ore em nome de Jesus para que ela tenha feito sentido ao tempo que você está passando, porque fazendo sentido logo há mudanças, há transformação. E eu oro em nome de Jesus, declarando que você será cada vez mais parecida com Ele, mais parecida com o Senhor. Então que Ele venha te lapidando, que Ele venha te transformando para ser cada vez mais parecido com Jesus e santo como Ele é santo. Bem, vídeos todas segundas, quartas e sextas-feiras. E fique com Deus em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.